Olá, tudo bom? Ok, como você está? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos falar na escala de Hawkins de uma frequência acima da coragem, que é a neutralidade. O que vem a ser a neutralidade? Como que a gente transita nessa emoção, né, nesse sentimento de neutralidade? Esse sentimento, ele tem uma condição mais flexível em relação ao mundo que nos rodeia e também em relação aos estímulos externos. A pessoa ela se encontra muito segura de si. Ela não se deixa influenciar muito por aquilo que está acontecendo à sua volta. Não quer dizer que ela seja completamente apática, mas quer dizer que ela está entrando em um grau de consciência onde aqueles estímulos mais viscerais, né, mais fortes, eles não efetuam na consciência dela uma, uma presença muito forte. Então, é uma pessoa que ela sente que ela não tem que provar nada para ninguém. O mundo dela, a forma como ela experimenta o mundo dela, está bom, né? É interessante quando eu estava pensando nisso, quando eu estava lendo sobre isso, dá a impressão, eu acho que essa impressão ela é muito, ela pode ser coerente, né? Que nós, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós escalamos esse gráfico de Hawkins, né? À medida que a gente vai crescendo, porque a gente começa na infância com as nossas necessidades mais básicas, mais flutuantes, mais terrenas, ou seja, a gente está chegando nesse mundo, a gente tem que se estabelecer, a gente tem que estabelecer a consciência, a gente tem que estabelecer a nossa personalidade, a gente tem que estabelecer o nosso lugar no mundo. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a transitar com mais segurança nessa tabela de soerguimento da consciência e da lucidez em relação a si própria. Essa neutralidade, né, ela é uma emoção que ela traz uma certa tranquilidade, um momento de maior equilíbrio na experiência da pessoa. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, essa consciência, tudo tem que ter um certo dinamismo equilibrado, porque às vezes essa consciência de que tudo está bem como está, tudo está certo como está, também pode se tornar negligência. Também pode se tornar negligência com a gente mesmo, né? Pode se tornar negligência com o mundo que está à nossa volta. Então, é necessário que nós tenhamos uma consciência bem lúcida em relação a esses momentos, porque muitas vezes isso é somente uma fase, né? A gente tem uma fase onde a gente atua mais, outra que a gente atua menos, são fases que a vida vai nos emprestando, vai nos dando para que nós possamos transitar de um grau de consciência para outro, né? Quando nós estamos dentro de uma condição mais terrena, né? Mais alicerçada na matéria, nós temos algumas necessidades muito importantes que, para nós, elas devem ser correspondidas a qualquer custo. À medida que a gente vai aprendendo dentro dessas vivências, vai compreendendo, vai percebendo a vida como ela se mostra e como a gente pode crescer através dela, a gente começa a se desligar um pouco dessas questões que nós achávamos que eram tão necessárias e a gente passa a plugar a nossa consciência em outro lugar. Eu acredito que essa questão da neutralidade é como se fosse um meio caminho, né? Uma metade de um caminho onde a gente está vindo de baixo, trazendo todas aquelas cargas vivenciais muito fortes e de repente a gente
através da própria vivência, a gente percebe que aquilo não é mais tão necessário. Então a gente entra num estado de equanimidade com a nossa própria vida e com tudo o que ela oferece. Então, nesse aspecto, a gente continua seguro de si, porque a gente já tem alguma experiência, né? Mas a gente não está com tanta pressa mais para conquistar ou desbravar o mundo como ele se manifesta, mas a gente, por um outro lado, a gente já está começando a entrar numa condição mais metafísica, mais extrafísica, de buscar vasculhar nos refolhos da nossa consciência espiritual aquilo que verdadeiramente somos. Então a gente começa a fazer uma busca nesse aspecto. Ou seja, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas há de que se tomar cuidado. Nós temos que permanecer alertas para que essa neutralidade, que já é uma frequência até um pouco mais alta, de 250 Hz, o que já é alguma coisa bem interessante, ela não se torne uma letargia em relação à experiência do mundo. Nós temos que fazer todos os nossos movimentos, vivenciar todas as nossas experiências, sem nos esquecer das questões que são necessárias também para a vivência dessa experiência aqui. Por mais complexa que seja, por mais difícil que ela possa parecer, e muitas vezes o é, a gente ainda assim tem que vivê-la, porque existe um propósito para que isso esteja acontecendo. Não existe absolutamente nenhum grão de areia que esteja fora do lugar. Na verdade, o que mais se encontra fora do lugar hoje, na nossa realidade, somos nós. Porque enquanto seres que somos colaborativos e somos seres que vivem em comunidade, nós estamos nos apartando, nós estamos apartados, espero que momentaneamente, dessa nossa natureza e vivendo uma experiência muito mais voltada para o egoísmo, né? Então, assim, tudo que tem na natureza tem um propósito. Nós estamos vivendo uma experiência de propósito. E esse propósito é que nós nos desenvolvamos espiritualmente, é que nós descobramos ou redescobramos aquilo que mais importa para a nossa consciência, aquilo que mais importa para o nosso espírito imortal. E a partir dessa certeza, né, dessa condição de ciência daquilo que nós somos, é que a gente pode transitar pela experiência da matéria com um pouco mais de tranquilidade. Então, é importante que nós tenhamos esse momento de equanimidade na nossa experiência, mas que nós não permaneçamos lá por muito tempo, porque é para frente e para cima que se vai. Né? Apesar de não ter muito uma coerência de cima e embaixo, né? Mas é para frente que se anda. O desenvolvimento do ser humano e da consciência é para frente. Então, que nós cheguemos nesse momento de neutralidade, de segurança daquilo que somos, daquilo que professamos em relação a nós mesmos, em relação aos nossos tesouros espirituais, às nossas necessidades de resgates espirituais, mas que nós não permaneçamos lá, só naquele lugar, e que nós avancemos, que nós cresçamos, que nós não negligenciemos a vida que está acontecendo à nossa volta o tempo todo, e que nós também, dentro dessa mesma dinâmica, nós passemos a vivenciar também a nossa vida de conteúdo espiritual e desenvolvimento que vai além da matéria. Porque se nós negligenciássemos a nossa experiência material, seria um desperdício de aprendizado. Se nós negligenciássemos a nossa experiência espiritual, também seria um grande desperdício, um grande prejuízo no nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui por um motivo, e esse motivo é importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres espirituais que somos. Então, que nós cheguemos nesse momento de neutralidade, de consciência, ou seja, não letárgico, mas segurança,
segurança daquilo que eu sou, daquilo que eu busco, de onde eu estou e para onde eu quero ir, e que nós avancemos juntos. Porque esse, creio eu, dentro da minha úmida opinião, é um dos maiores propósitos da nossa existência, o avanço na coletividade, mesmo com uma vivência na interioridade do indivíduo. Essa é a nossa reflexão de hoje. Estou muito feliz por estar fazendo ela, né? Porque há muitas coisas acontecendo nesse momento, e estar fazendo essa reflexão hoje é um verdadeiro presente. Eu fico feliz, e até daqui a pouco nós faremos a nossa próxima reflexão, trazendo o próximo sentimento, a próxima emoção na escala de Hawkins. E vamos ver o que nos aguarda pela frente. Um forte abraço para todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.